Neste instante, vai dirigir a sua palavra ao Congresso Brasileiro e à nação, Sua Excelência, o senhor presidente João Belchior Marques Goulart. Senhor presidente do Congresso Nacional, senhor chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores congressistas brasileiros, assumo a presidência da República consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação. A minha investidura, embora sob a égide de um novo sistema, consagra respeitoso acatamento à ordem constitucional. Subo ao poder ungido pela vontade popular, que me elegeu 2 vezes vice-presidente da República. E que agora, em impressionante manifestação de respeito pela legalidade e pela defesa das liberdades públicas, uniu-se através de todas as suas forças para impedir que a decisão soberana fosse desrespeitada. Considero-me guardião dessa unidade nacional e a mim cabe o dever de preservá-la no patriótico objetivo de orientá-la para a realização dos altos e gloriosos destinos da pátria brasileira. Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática. A nossa grande tarefa é a de não desiludir o povo e, para tanto, devemos promover, por todos os meios ao nosso alcance, a solução de seus problemas, com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo com que ele soube defender a lei, a ordem e a democracia. Neste magnífico movimento de opinião pública, formou-se, no calor da crise, uma união nacional que haveremos de manter de pé, com a finalidade de dissipar ódios e ressentimentos pessoais, em benefício dos altos interesses da nação, da intangibilidade de sua soberania e da aceleração do seu desenvolvimento. Permitam, entretanto, senhores congressistas, neste momento, uma reflexão que suponho seguramente tão sua quanto minha. Souberam vossas excelências resguardar com firmeza, com bravura e com sabedoria o exercício e a defesa mesma do mandato que a nação lhes confiou. Cumprem-nos agora, mandatários do povo, fiéis ao preceito básico de que todo o poder
ele mesmo emana, devolver a palavra e a decisão à vontade popular. A vontade popular que nos manda e que nos julga, para que ela própria dê o seu referendo supremo às decisões políticas que em seu nome estamos solenemente assumindo nesse instante. Surpreendido quando a emissão do meu país no exterior, com a eclosão de uma crise político-militar, não vacilei um só instante quanto ao dever que me cabia cumprir. Desde logo, pude avaliar a extensão e o sentido exato da mobilização de consciências e vontades em que se irmanaram os brasileiros para a defesa das liberdades públicas, solidário com as vivas manifestações de nossa consciência democrática. De mim não se afastou um momento sequer o pensamento de evitar, enquanto com dignidade pudesse fazê-lo, a luta entre os irmãos brasileiros. Tudo fiz para não marcar com o sangue generoso do povo brasileiro o caminho que me trouxe à nova capital, o caminho que me trouxe a Brasília. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Senhores congressistas, reclamamos a união do povo brasileiro e por ela lutaremos com toda energia para, sob a inspiração da lei e dos direitos democráticos, mobilizar todo o país para a única luta interna em que nos devemos empenhar, que é a luta pela nossa emancipação econômica. É a luta contra o pauperismo, a luta contra o subdesenvolvimento. Dirijo-me especialmente ao presidente Pascoal Ranieri Mazzilli, cujas virtudes desejo proclamar. Ao Congresso Nacional, que tive a honra de presidir nestes últimos 6 anos, e que agiu na emergência de uma crise, na defesa intransigente do regime democrático. A Igreja Católica, que é a da minha confissão, e que desde o primeiro instante se manifestou ao lado da legalidade, na voz autorizada dos seus mais ilustres prelados, as outras igrejas que também defenderam a Constituição, aos estudantes que lutaram intrepidamente pela preservação da ordem democrática, às forças da produção que se colocaram ao nosso lado, por saberem que somos fator de equilíbrio, harmonia e conciliação no jogo das tensões sociais, à imprensa, ao rádio, à televisão, que com extraordinária bravura resistiram às violências e às ameaças contra a liberdade de manifestação do pensamento.
Forças Armadas, que permaneceram fiéis ao espírito da democracia e devotaram-se à proteção da ordem jurídica. Aos governadores dos estados, que resistiram com bravura na defesa permanente da legalidade. Aos trabalhadores do Brasil, que deram impressionante demonstração da sua unidade, de modo pacífico e ordeiro, numa comovedora solidariedade na manutenção da ordem democrática. A todos, como presidente da República, dirijo os agradecimentos do país e formulo um apelo para que não nos faltem, em nenhum momento, com o seu apoio e com a sua solidariedade, em nome dos mais sagrados interesses da pátria comum. Ao Poder Judiciário, desejo prestar uma homenagem toda especial ao vê-lo, senhor presidente, cada vez mais prestigiado pela reafirmação popular de respeito e acatamento às leis e à Constituição. Sob meu governo, todas as liberdades públicas estarão desde logo asseguradas. Com a suspensão, senhores congressistas, de quaisquer medidas administrativas impostas contra as garantias estabelecidas na Constituição da República. Senhores congressistas, o destino, numa advertência significativa, conduziu-me à presidência da República na data da independência política do Brasil. Vejo na coincidência um simbolismo que me há de inspirar e orientar na mais alta magistratura da nação. Peço a Deus que me ampare para que eu possa servir a nossa pátria com todas as forças, com energia e sem temores, para que possa defender, como os nossos maiores souberam fazê-lo, a independência do Brasil, a grandeza nacional e a felicidade do povo brasileiro.